De volta aos vídeos da série sobre perspectivismo ameríndio, dessa vez com um tema um tanto quanto polêmico, polêmico para quem, né? Também vamos relativizar. Mas é importante falar de temas polêmicos para grande parte da população, porque assim a gente esclarece pré-noções, conceitos errados e deixa tudo mais esclarecido com um viés muito mais científico e muito menos de senso comum. Mas que tema é esse, Cláudio? O tema do uso de substâncias por parte dessas tribos ameríndias. Mas antes de falar do uso dessas substâncias, é importante recapitular um pouco a questão do regime alimentar e da importância desse regime alimentar na conformação de corporeidades. E aí entra também outro tema extremamente polêmico, que é o tema do canibalismo. O canibalismo, ele não pode ser conceituado enquanto tal, segundo Viveiros de Castro. Por quê? Porque, na verdade, não se trata de humanos comendo humanos, mas de animais comendo humanos. A partir do momento em que a guerra é vista como uma forma de caça para os ameríndios, ela não é praticada pelos verdadeiros humanos. Ela é praticada por humanos que absorvem corporeidades de animais tidos como predadores. E aí predam as tribos inimigas, predam os outros humanos. Isso fica muito mais evidente quando a gente percebe que no momento de caça de um animal, este humano, ele trata a sua presa de uma maneira que às vezes é um animal, né? Um coati, um peixe, sei lá, qualquer tipo de animal que ele vai caçar, ele vai tratar essa presa de uma maneira bem mais humanizada. Já na guerra contra outras tribos, o que a gente vê é exatamente o contrário. O guerreiro perde a sua humanidade e se transforma em animal. Mas no momento da guerra, quem está em jogo não é o humano, mas talvez grandes carnívoros, como a onça, a águia, o urubu. Nesse sentido, o guerreiro, aquele que vai conseguir matar um igual a ele, que já não é mais igual, ele já perde a sua humanidade. Então, tudo é menos canibalismo, vai dizer Viveiros de Castro. Porque, na verdade, o matador ele tem uma outra identidade diferente, totalmente diferente da vítima. O que é comido, a carne comida, provavelmente é com certeza uma carne humana. Mas quem consome não é humano, quem consome é predador. E por que eu tô falando de canibalismo? Para poder falar de uso de substâncias. Porque o princípio está basicamente atrelado um ao outro. O que está em jogo aí é forjar uma outra corporeidade, é tornar o corpo de alguém que é humano no corpo de alguém que é predador, ou seja, fazer essa pessoa, através do seu regime alimentar, experimentar um outro regime de corporeidade e, a partir daí, restringindo determinados alimentos e dando a eles outros alimentos, ele consegue, então, mudar de ponto de vista e entrar dentro do corpo de uma onça, por exemplo. Essa metamorfose é uma experiência de alteridade riquíssima e a forma como esses ameríndios lidam com a importância, né, de mudar o ponto de vista, de se colocar realmente no corpo de outro ser e poder então entender e viver essa relação com o outro. E essa mudança de regime corporal, ela exige não só um outro regime alimentar, mas ela também pode ser estimulada e forjada mais ou menos através de outras substâncias que não são drogas, são substâncias utilizadas justamente para acessar
interioridades do corpo de outros seres que, sobriamente, essas pessoas não teriam como. É muito difícil a gente se deslocar para o corpo de uma onça, é muito difícil a gente se deslocar para o corpo de um espírito, mas quando a gente está usando determinadas substâncias, esse deslocamento da corporeidade fica muito mais fácil. Então, para modificar a experiência corporal, muitas vezes eles consomem determinados tipos de alimento, né? Porque a partir do momento que eles provam esses sabores diferentes, eles agregam ao próprio corpo uma mudança. O regime, muitas vezes, alimentar de uma certa espécie, de um predador, ele vai começar a comer determinado tipo de carne de uma determinada maneira. E aí, depois que ele realiza essa guerra, ele tem um tempo para ele voltar a se afiliar a esse coletivo, para que ele também não passe a considerar os seus iguais como presas, né? E, paralelamente a isso, a gente tem outros elementos, como, por exemplo, o tabaco. O tabaco é legalizado hoje, poderia não ser, é só uma questão de elementos históricos que conformaram a legalização do tabaco. Mas o tabaco, ele produz, por exemplo, um ar sensível, que é diferente do ar que a gente está respirando aqui. É um outro ar. E esse ar, ele leva, então, a experiência que o corpo está envolvido para um outro lugar. A fumaça tem um poder de cura, um poder mágico essencial para vários povos, não só os ameríndios. O maracá, o instrumento que não é uma substância, mas é um instrumento, também vale a pena falar que ele é um instrumento que produz uma outra ambientação, que é um outro meio sonoro, um outro meio tátil, muitas vezes diferente, distinto daquele conhecido da espécie humana e muito mais próximo de uma espécie não humana. Então, tudo isso, o tabaco, o maracá e as substâncias utilizadas vão conformando, então, um campo, um cenário no qual é possível gerar esse deslocamento da corporeidade. E aí é importante falar de psicotrópicos amazônicos, como a ayahuasca, por exemplo, ou o cambô, ou o rapé, que, diferentemente de ser algo, nossa, vai dar um efeito colateral, eu vou sentir dor, isso é ruim, muito pelo contrário, todos os efeitos são desejados amplamente. É importante ter esses efeitos colaterais, é importante passar pela dor, porque a dor é tida como um instrumento de conhecimento. A dor que eu inflijo a mim mesma, não a dor que eu inflijo ao outro. Tortura, nem pensar para esses povos. Mas assim, fazer a pessoa passar por uma determinada perturbação a partir da dor vai perturbar a sua natureza corporal e vai tornar uma experiência digna de ser rememorada, uma experiência de mudança que vai então mudar o ponto de vista dessa pessoa, que assinala então um outro local para entender a relação com o outro. Então eles trabalham muito nisso, né, de mudar o corpo para modificar a consciência através da comida e através dessas substâncias. Esses efeitos colaterais, eles simbolizam, então, a metamorfose corporal que as pessoas acabam passando junto com a alteração de consciência. Ao invés de trabalhar o corpo através da alimentação, que é uma maneira, às vezes a gente trabalha a consciência, alterando o estado de consciência e, assim, alterando a percepção corporal, sem precisar intervir propriamente no corpo. E os pontos positivos disso? Poder enxergar a outra face, poder enxergar o outro lado, poder lidar com a alteridade de seres que em momentos normais não aparecem sobre a forma humana ou aparecem sobre uma forma não humana. Então, é possível, a partir dessas experiências com esses enteógenos,
que essas pessoas se apresentem aos espíritos de animais, se apresentem aos outros elementos como algo incomum, um congênere a eles. E passe a desenvolver relações muito mais humanas, relações típicas de relações de parentesco. Então, isso vale dizer que não é exatamente um raciocínio exclusivo dos povos ameríndios. Há uso de substâncias entre as mais diferentes etnias indígenas dentro do Brasil e até fora do Brasil. O uso desse tipo de substância é muito conhecido. É claro que a finalidade, a forma como Eduardo Viveiros de Castro traz, está intimamente relacionada a essa cultura, digamos assim. Mas é importante lembrar que qualquer uso de qualquer substância vai ter um elemento cultural importante para a gente desvendar e tratar ao longo de vários estudos. É isso, fim dos vídeos sobre perspectivismo. Espero que vocês tenham gostado. Em breve voltaremos com novidades.